Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus,
irmãos da Igreja Batista Filadélfia, irmãos da Congregação Batista em Jardim Ipiranga, nossos irmãos também. A gente quer deixar aqui um abraço especial para os nossos irmãos também em Siriaém, que tem nos acompanhado, tá? Os irmãos da Igreja Batista Missionária em Siriaém, nosso forte abraço em Cristo, no nome de Jesus, e os demais irmãos que têm nos acompanhado nas redes sociais. A gente quer deixar registrado aqui um abraço especial para os nossos irmãos em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Um abraço em Cristo Jesus para os amados irmãos que têm assistido o nosso culto no lar, têm nos acompanhado todos os domingos. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, em nome de Jesus. Nós gostaríamos, queridos, de convidá-los a estarem abrindo as vossas Bíblias. Nós queremos trazer neste culto do lar uma mensagem da parte do Senhor, da palavra de Deus, que se encontra no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus aplique a sua palavra em vossos corações. Vamos estar orando, queridos, no nome de Jesus? Feche seus olhos, baixe as vossas cabeças, vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Jesus, por esta oportunidade, aonde estamos, ó Deus, diante da tua palavra, Senhor, para mais este culto no lar. Ó Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações mediante a tua palavra, Senhor, ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Nós queremos colocar diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos que tem nos assistido, tem nos escutado. Ó Deus, alguns têm feito isso todos os domingos, ó Pai. Nós queremos abençoar a vida de cada um, de cada família, ó Deus, representada, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Fala conosco, ó Deus, fala aos nossos corações neste dia, Senhor. Nós te apresentamos a vida de cada um, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos realizando mais este culto no lar. Nós não podemos estar juntos no templo, como os irmãos bem sabem, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade, utilizando os recursos tecnológicos para estarmos cultuando mesmo à distância. E neste dia, o Senhor colocou em nossos corações essa palavra que se encontra no livro de Daniel. E eu gostaria de refletir com os amados irmãos a postura que o cristão deve ter mediante a crise. Em tempos de crise, qual a postura que o cristão deve ter? Qual foi a postura do Daniel, do jovem Daniel e dos seus amigos diante de tamanha crise que enfrentaram? Eu quero lembrar aos amados irmãos que no capítulo 1 do livro de Daniel, a gente vai perceber, antes mesmo de chegar aqui no versículo 8 que nós lemos, que Daniel, junto com os seus amigos, eles foram levados cativos para a Babilônia. Exatamente. Então, Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos à Babilônia e viram a sua terra, Jerusalém, ser sitiada pelo rei de Babilônia. Jerusalém foi sitiada. E diz a palavra do Senhor que Deus os entregou nas suas mãos, a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para
a terra de Sinear para o templo do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, na Babilônia. Então, irmãos, que crise, que contexto. Quando a gente percebe e medita nessa situação, a gente vai perceber que não era fácil o que Daniel, junto com aqueles jovens, estavam vivendo. Agora, em terra estrangeira, na Babilônia, distante da sua terra natal, aonde Jerusalém tinha sido sitiada pelo rei da Babilônia, e diante de tamanha crise que se levantou e que aqueles jovens estavam vivendo, diz a palavra do Senhor, que Daniel propôs em seu coração, versículo 8 que nós lemos, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. E o Deus de Daniel deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A atitude, irmãos, a postura de Daniel, mediante uma situação tão difícil em que ele estava vivendo, foi de colocar em seu coração em não se contaminar com as iguarias e com os manjares do rei. Eu quero dizer a você que nós estamos vivendo, aliás, uma situação difícil. Estamos vivendo tempos de crise. Talvez não uma crise tão grande como aquela que Daniel vivia naquele tempo, porque estava exilado da sua terra, uma terra distante. Mas estamos vivendo tempos de crise. E diante desse tempo de crise que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento social, de quarentena, o mundo continua a oferecer os seus manjares. Iguarias e manjares disfarçados de entretenimento. Exatamente, queridos. Quanta coisa existe nesse mundo para ocupar a mente das pessoas. Na verdade, então, existem os recursos aí tecnológicos, as redes sociais, vários tipos de entretenimento, onde, na verdade, muita coisa não traz edificação alguma e são coisas fúteis na maioria das vezes. Além do mais, nós temos uma mídia que vende muito notícia ruim, né? Desgraça, miséria e tudo de ruim. E a gente precisa, irmãos, aprender, na verdade, a remir melhor o nosso tempo, a administrar melhor o nosso tempo, a colocar em nosso coração o desejo de não se contaminar com as coisas desse mundo. Sim, porque o que Daniel fez aqui, queridos, foi andar na contramão do mundo. E o Senhor Jesus nos chamou, na verdade, para sermos luz e sal da terra. Eu lembro aos amados irmãos que nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. A nossa pátria é a nossa pátria celestial, a nossa pátria superior, que Jesus tem preparado para todo aquele que foi encontrado fiel diante dele. Então, queridos, que possamos estar meditando na postura aqui deste jovem Daniel, que propôs em seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, mas andou na contramão do mundo. E assim nós devemos fazer. Eu lembro aos amados irmãos que o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Deus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Eu sei que luz muitas vezes incomoda. A luz incomoda, mas Deus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Andar na contramão deste mundo com os seus valores e os seus princípios. Sim, irmãos, porque o príncipe deste mundo, esse mundo que jaz no maligno, nós não devemos
andar conforme ele, não. Mas nós fomos chamados para servir ao Senhor, somos diferentes, transformados, renovados pelo Senhor, não vivemos mais agora conforme este século. E precisamos andar sim na contramão deste mundo. Não negociamos os nossos princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus. Isso é inegociável. Os princípios e valores estabelecidos aqui, irmãos, na palavra de Deus, é inegociável. E Daniel, ele foi fiel ao Senhor. Ele andou na contramão daquele mundo. Ele permaneceu firme ao Senhor. A postura dele, mediante a crise que tinha se levantado e aquele contexto tão difícil que ele estava vivendo, foi de permanecer tão somente firme no Senhor, olhando sempre para o seu Deus, que é o nosso alvo. Ele permaneceu, queridos, firmes no Senhor. E aí, quando as coisas parecem que vai melhorando, né? Porque aqui no versículo 19 do capítulo 1 diz assim: o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Aí alguém pode até dizer, parece que as coisas aqui estão se acalmando. Mas na verdade, queridos, quando aqueles jovens menos esperam, surge do nada uma tempestade, aonde eles se vê ameaçados de morte. Veja, no capítulo 2 do livro de Daniel, aonde revela ali nos primeiros versículos sobre o sonho de Nabucodonosor, diz a palavra do Senhor que o rei ficou extremamente perturbado e buscou ali nos magos, astrólogos e sábios da Babilônia a interpretação para o seu sonho, de modo que nenhum deles conseguia interpretar. E diante da resposta de um deles, diz a palavra que o rei muito se enfureceu e determinou a morte de todos os sábios da Babilônia. Irmãos, entre eles estavam também aqueles jovens. Aqueles jovens, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, estavam inclusos nesse decreto. Olha, eu estou falando aqui, irmãos, que o decreto do rei da Babilônia foi de morte para aqueles homens servos do Senhor. E aí, irmãos, eles estavam agora diante de uma situação extremamente difícil, de uma crise que se levantou de uma hora para outra nas suas vidas, diante de um decreto do rei da Babilônia, aonde dizia que todos os sábios deveriam morrer. E o que fez Daniel diante de um decreto deste de morte, de uma situação tão difícil que se levantou na vida dele? O que fez, qual foi a postura de Daniel, irmãos, e daqueles jovens? Diz a palavra do Senhor, no capítulo 2, a partir do versículo 13, abra a sua Bíblia, acompanhe conosco, capítulo 2, do livro de Daniel, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei, pediu que ele desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia
ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Irmãos, a postura de Daniel e daqueles jovens, a atitude deles foi de oração. Outra hora, eles já demonstraram confiança e fé no Senhor. Quando colocaram no seu coração, quando Daniel colocou em seu coração o propósito de não se contaminar com as iguarias do rei. Mesmo estando em terra estrangeira, mesmo diante de uma circunstância tão difícil, uma atitude de fé e confiança. Agora, mediante a um decreto que os condenava à morte, diz a palavra, que Daniel buscou a oração. E não somente a oração sozinho, mas ele pediu ajuda em oração. Como é importante, queridos, diante de situações, primeiramente, claro, a gente buscar a Deus com oração e pedir a ajuda de oração. Mas veja que Daniel não pediu a qualquer um, mas às pessoas certas. Irmãos, diante de determinadas situações, nós devemos orar e pedir a ajuda em oração às pessoas certas. Ou seja, aos nossos irmãos na fé. E aí eu lembro, os amados irmãos, que oração é um diálogo sincero entre o homem e Deus. Glória a Deus por isso. Oração, irmãos, não é corrente, como muitos acham, né? Nem repetição, meras repetições, nem corrente, nem pensamento positivo. Tem gente que sai pedindo de forma aleatória a todo e qualquer grupo em WhatsApp. Não, irmãos. Não, diante de uma situação dessa, a gente deve buscar Deus em oração e buscar ajuda em oração com os nossos irmãos da fé. Não sair por aí pedindo de forma, aleatória a grupos e mais grupos de WhatsApp, do trabalho, de amigos, de colegas, Não, mas é aos nossos irmãos na fé. Aos nossos irmãos na fé. E Daniel fez isso. Orou e buscou ajuda em oração com os seus amigos. E diz a palavra do Senhor. Aleluia. Que Deus respondeu à oração de Daniel. Irmãos, que Deus tremendo. Que Deus tremendo. E como é importante andar com integridade diante do Senhor. Veja que anteriormente a atitude de Daniel foi de fé e confiança no Senhor. E agora, quando se levantou o perigo de morte sobre a sua vida, diz a palavra que ele orou ao Senhor, pediu ajuda em oração. E Deus, que tem todo o poder, que vê todas as coisas, que conhece o nosso coração, queridos, que viu e vê a integridade dos seus filhos, ele responde. Aqui no versículo 19, vem a resposta. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus respondeu à oração do seu filho. Deus olha para a gente, queridos, ele vê o nosso coração, a nossa integridade, a fidelidade, Ele vê a sinceridade em nós. E os versículos seguintes falam sobre o louvor, de Daniel agradecido ao Senhor. Versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Deus, aquele que tem todo o poder,
Criador dos céus e da terra, que com uma voz acalma a tempestade, aleluia, que conhece todas as coisas, sabe? Porque Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, conhece o meu e o teu coração, a sinceridade dos nossos corações diante do Senhor. Ele responde, queridos, à oração dos seus filhos. E no momento que nós clamamos a Deus, pedimos a Ele a sua graça, a sua misericórdia, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e nos dá muito mais do que aquilo que precisamos, necessitamos. Diz a palavra de Deus que Ele, por misericórdia, atende a oração dos seus filhos. Que possamos, queridos, tão somente confiar no Deus da nossa salvação. Aleluia. Vida de oração e fé, independente das circunstâncias. Que possamos meditar e guardar esta palavra nos nossos corações, buscando com intensidade, cada vez mais, o Senhor das nossas vidas, com fé, com integridade, com oração. Aleluia! Deus te abençoe, queridos. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando mais uma vez pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Jesus. Te agradecer, ó Deus, por esta palavra neste dia, onde o Senhor, por meio dela, falou aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Nós te apresentamos a vida de cada um dos teus filhos que tem nos assistido, tem nos ouvido. Deus, derrama das tuas bênçãos espirituais sobre a vida de cada um, Pai. Que eles possam, Deus, tão somente estar meditando e refletindo nesta palavra, ó Deus, na postura que devemos ter mediante as crises da vida. Uma postura de fé do Senhor, uma postura de integridade, uma postura de oração, ó Deus, de confiar tão somente no Senhor e ser luz do mundo e sal da terra, ó Deus. Viver o Evangelho na prática, para que possamos ser encontrados pelo Senhor fiéis. Aleluia! Para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, novos céus e nova terra, porque a nossa pátria é a pátria celestial, a pátria superior. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te apresentamos a vida de cada um dos amados irmãos, ó Deus. Abençoa, Jesus, no nome santo de Jesus. Nós te louvamos por tudo. Continua, Deus, abençoando a vida do nosso pastor e da sua recuperação. Abençoando a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, por mais este culto no lar. Eu quero, mais uma vez, registrar aqui, o meu abraço e as minhas saudações em Cristo para os irmãos da Igreja Batista Filadélfia, os irmãos da Congregação Batista em Jardim Piranga, para os nossos amados irmãos lá em Siriaém, na Igreja Batista Missionária em Siriaém. Nosso abraço, queridos. Os nossos irmãos que têm nos acompanhado também ali em Ponte dos Carvalhos, no Cabo Santo Agostinho. Nosso muito obrigado, nosso abraço. Eles têm sido fiéis, irmãos, e todos os domingos têm nos acompanhado. Então nós queremos deixar aqui registrado o nosso abraço, para os amados irmãos ali em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. E agradecer o carinho dos irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos. Vou pedir para os amados irmãos se inscreverem, tá certo? Então se inscreva no canal, compartilhe. Essa mensagem ela pode chegar a mais pessoas que estejam necessitando de ouvir
né, esta palavra da parte do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe os amados irmãos. Vamos concluir louvando e adorando o nome de Jesus. Amém. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem a mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias,